Olá, tem professor aí? Hoje eu vim te dar 5 dicas para você lidar melhor com o cansaço dos alunos. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 12 anos no estado de Minas Gerais e estudei a fundo a BNCC para entender como é que a gente vai colocá-la dentro da nossa sala de aula, como é que nós vamos desenvolver aquelas habilidades com eficiência, com tranquilidade, de uma forma que os nossos alunos não se esqueçam disso mais. Tudo que eu aprendi, eu coloquei para dividir com você aqui, ó, no link do curso de BNCC, que está aqui na descrição desse vídeo. Lá no curso você tem um planner para você imprimir e planejar junto com a gente, né? Planejar de acordo com o que você está aprendendo. Então você assiste a videoaula, planeja a sua aula, aplica na sua sala e avalia com o método de avaliação formativa para você desenvolver o seu trabalho durante o ano. Lá também nós temos atividades para você imprimir, sequências didáticas, oficina de leitura que são atualizadas mês a mês e temos um grupo de WhatsApp exclusivo, onde eu tiro suas dúvidas pessoalmente, onde você troca ideias com as suas colegas, troca atividades com as suas colegas. Bom, vamos ao nosso assunto. O que acontece, gente, com a gente em novembro? A gente pegou uma turma, fez um diagnóstico, começou a trabalhar, identificou alguns problemas de aprendizagem, identificou alguns problemas de disciplina, fizemos as nossas intervenções, os alunos avançaram. Aí chega em outubro, a gente tem Semana da Criança, uma semana agitada, e a gente faz um monte de brincadeiras. Eu amo Semana da Criança, faço surpresa para criança e tal. Depois nós temos o recesso, depois vem novembro. E quando chega novembro, é aquela sensação assim de quase férias. Tá quase acabando. É reta final. Tá quase acabando. E aí, nesse novembro, nessa reta final, começa aquele aluno que já tinha melhorado o comportamento, começa a regredir, começa a ter comportamentos indesejáveis de novo. A turma, de uma maneira geral, começa a ficar mais custosa, mais indisciplinada, mais barulhenta. Falta de capricho no caderno, com os trabalhos. Às vezes você fala assim, nossa, vamos fazer uma coisa que vai ficar lindo. E às vezes até aquele aluninho assim que faz as coisas mais bonitinhas, com mais capricho, começa a ficar um pouco desleixado. E aí a gente vai e chega àquela conclusão. Os alunos estão cansados. Não é verdade? Todo professor experiente já é capaz de perceber isso. Chegou novembro, chegou essa época, os alunos estão cansados. Eles já começam a perguntar se Natal está chegando, se as férias estão chegando. E aí a gente já está assim, cansado. Começa a fazer muito calor, né? De novo, a gente tem calor no começo do ano, depois a gente tem uma época de frio. Então agora vem aquele calorão, a criança cansada para a escola. E aí, como é que a gente vai continuar? A gente não pode entregar os pontos agora. Essa reta final é importante para as crianças. É carga horária, a gente tem que cumprir e tem que cumprir bem feito. Mas como é que a gente faz se as crianças já estão cansadas? Então vamos lá, para a primeira dica. Olha, a primeira dica que eu tenho para você, ela seria interessante que eu tivesse dado lá no início do ano. Mas é o seguinte, quarto bimestre, final de quarto bimestre, é tempo de fixação de conteúdo, é tempo de aprofundamento de conteúdo e é tempo de síntese. Como assim? Pegar tudo que a gente já viu e relacionar. Então, desde o comecinho do ano, quando a gente estava, por exemplo, no primeiro ano, a gente estava aprendendo a contar. Agora a gente já opera, a gente já representa números maiores. Então a gente pega e vai trabalhar com isso tudo junto. Então, se a gente trabalhou formas, a gente vai fazer somas com esses laços dessas formas e tal. Então, é época de sintetizar as coisas, de pegar tudo que a gente aprendeu e trabalhar integrado. É época de muita fixação e é época de aprofundar algumas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque dificilmente um aluno vai assimilar nessa época do ano
algo que seja introduzido agora para ele. Então, quando a gente faz o nosso planejamento anual, quando a gente faz o nosso planejamento de bimestre, é importante não deixar nada, né? Não deixar coisas para serem introduzidas nesse finalzinho. Então, agora é tempo de fixação. Por exemplo, nós já trabalhamos lá na minha sala adição, subtração, probleminhas, os números. Agora a gente está fixando isso. Isso a gente pode fazer, por exemplo, numa sala de informática, com joguinhos de adição e subtração, né? Esses joguinhos, gente, eles não são bons para introduzir ideias, mas eles são bons para fixar. Eles são bons para a criança memorizar, que o 2 mais o 3 vai ser sempre 5, que o 1 mais o 4 também vai ser 5, que o 2 mais o 6 é 8. Então, isso não é bom para introduzir ideias, mas depois que a criança já conhece os sinais, já conhece os números, já consegue correlacionar as quantidades, esses joguinhos são bons. Então, se você tem sala de informática, use para fixação de conteúdo, tá? Joguinhos, brincadeiras para fixação de conteúdo. Então, primeira dica, fixação, síntese, porque introdução, no máximo um aprofundamento. Você pegar e dar um passinho a mais naquela matéria que já tinha ensinado antes. Então, quando for planejar o próximo ano, tome esse cuidado de não deixar coisas para introduzir lá no final, tá bom? Bom, segunda dica. Não despreze o seu cansaço. Professora já está cansada, já está esgotada a essa altura do ano. Não é só você que está... Às vezes parece que a gente é tão preguiçosa, fala, gente, eu não estou querendo mais nada, estou querendo férias, ainda falta mais de um mês. Mas não é só você. Nós todos já estamos muito cansados. Então, não despreze o seu cansaço. Respeite o seu cansaço. Como assim? Por exemplo, escolhendo atividades que a condução é mais fácil. Se eu vou fazer a ilustração de um texto por forma de dobradura, prefira uma dobradura que tenha ali 2 passinhos só, ou que você entrega cortado ali as partes para a criança montar, em vez de uma dobradura de tsuru, por exemplo, onde você tem que fazer várias dobras e as crianças vão te chamar e vão ficar... Por quê? Porque quando a gente está cansada, a gente também fica muito fácil de se irritar. E aí a aula fica desgastante. A criança está barulhenta, está cansada, você está cansada e começa a ficar aquela coisa de chamar muita atenção, de ficar muito brava. Então, se respeite nesse ponto. Tem que dar aula, tem que ser bacana, tem que se esforçar. Mas entre uma dobradura muito complicada e uma colagem mais simples, prefira a colagem mais simples. Entre uma brincadeira muito elaborada e uma brincadeira mais simples, não é que você não vai dar brincadeira, não vai dar colagem, vai sim. Porque se você colocar esses alunos para copiar do quadro ali a aula inteira, vai virar uma coisa de doido a sua sala, porque eles não vão concentrar, né? Então, não é isso. Faça, mas escolha o mais simples, escolha o mais fácil, porque nessas coisas que são mais desafiantes lá dentro da sala de aula, né? Que a gente tem que conduzir um por um e tal. Por quê? Para evitar essa irritabilidade excessiva com as crianças. Porque a gente também está cansada, a gente tem que saber reconhecer isso e tomar o cuidado com isso. Aí quando for ano que vem, lá no começo do ano, aí você inventa dobradura, inventa jogo diferente, mas por enquanto, agora no final do ano, opte pelos mais simples. Jogue, faça arte, faça tudo, mas opte pelos mais simples. Dica número 3. Tenha momentos de descanso planejados. Como assim? Não é falar assim, ah não, os meninos estão cansados, estão agitados, vão parar, vão deixar isso para lá. Não. Planeje. Planeje momentos de descanso durante a sua aula. Esses momentos de descanso podem ser momentos de leitura. Então, agora que nós terminamos essa atividade, vocês vão pegar um livrinho, vão sentar, vão tentar ler, tal, vão ler, né, esse livrinho. Ou pode ser música, ouvir músicas, cantar, pode ser apreciação de arte, de obras de arte, de pinturas. Então, planeje momentos de descanso, até mesmo de brincadeiras mais livres, mas planeje.
né? Não é uma coisa assim, ah, chega, vamos descansar, parou a aula aqui, não. Planeje momentos de descanso para que as crianças possam descansar e retomar a próxima atividade com mais tranquilidade. E como eu disse, tem que ser planejado e você planeja também o tempo de duração desse descanso, ok? Dica número 4. Aposte no lúdico conhecido. Se a criança está cansada, a atividade mais tradicional vai deixá-la mais cansada ainda. Então, trabalhe com atividades lúdicas, mas trabalhe com as atividades lúdicas que as crianças já conhecem. Tem sempre um jogo que eles gostam muito, que você pode variar um pouquinho para chegar para trabalhar aquele conteúdo que você quer, mas com um jogo onde eles já conhecem as regras, onde eles já sabem a formação, cada um onde é que fica, para que você não tenha aquele desgaste de ensinar uma coisa muito nova, né? Aquela formação, e como que nós vamos formar o grupo, e como é que vai ser, e como é que a gente se dispõe na sala. Quando eles já sabem isso tudo e você faz uma variação na regra só para adaptar o conteúdo que você quer, fica mais fácil e aí eles já sabem como que conduz aquilo e você vai ter mais facilidade e eles também. O novo agora desafia e cansa eles mais ainda, tá certo? E geralmente, se for uma brincadeira que você ensinou esse ano, eles ainda não estão enfarados não, mesmo já estando nessa época do ano, não dá tempo de enfarar, a gente não brinca tanto assim, né? E 5. Tenha um planejamento impecável das suas atividades. Planeje muito bem as atividades e a avaliação. Seja sistemático na sua avaliação. Não deixe para o final para dar prova, porque as crianças vão viajar, porque elas não estão se concentrando tão bem mais para fazer uma semana de prova ali valendo aquilo tudo, entregar trabalho naquela semana. Então, vá dando os trabalhos antes, avalie os trabalhos feitos em sala, tem que dar prova, é política das escolas, dê a sua prova, mas não deixe muito para o final. E principalmente, ao avaliar, volte ao início do ano, porque a gente avalia muito assim. Quais são as habilidades que eu trabalhei esse bimestre? Eu vou cobrar essas habilidades e vou ver se a criança conseguiu, não é isso? Mas agora é hora da gente voltar a olhar lá para trás, voltar lá no primeiro bimestre, nas suas avaliações diagnósticas e ver o quanto esses alunos evoluíram. Às vezes, gente, um aluno que a gente está assim arrancando os cabelos porque ele não leu ainda, e você volta lá no primeiro bimestre e vê que ele não sabia nem as letras do alfabeto. Aí você vê ele agora, ele já conhece todas as letras do alfabeto, ele já forma sílabas, algumas palavras muito simples ele já forma. Então, você vai olhar, nossa, eu tenho aluno que está lendo texto lindamente, com sílaba complexa, qualquer coisa, com sinal de pontuação. E esse aqui está lendo palavra. Mas como que ele chegou? Como que ele está agora? Então, essa avaliação é importante. Ela é importante para que você não fique tão frustrada, para que você perceba que o seu trabalho teve um avanço, né? Fez diferença na vida dessa criança. E você também deve comunicar isso aos pais. Comunicar à criança. Olha, você lembra que quando você chegou, era difícil fazer isso? Não é assim, você não sabia nada não, né, gente? Mas olha só, era tão difícil isso aqui, não era no começo do ano? Olha como que agora você já faz melhor. E comunique isso aos pais também. Converse com a sua criança, dê os parabéns, coloque ali os seus figurinhos, os seus recadinhos, mostrando para ela quanto ela evoluiu. Isso vai dar uma alegria para ela de continuar, né? De levar até o final do ano, porque ela vai sentir que aquilo foi significativo, que ela cresceu. Os pais também ficam satisfeitos e eles ficam, a criança percebendo que o pai está satisfeito com ela, ela fica mais feliz. Felicidade dá uma energia para a gente conseguir chegar esse ano até o final e nós também percebemos que o que a gente fez não foi em vão, que esse cansaço que a gente está sentindo teve teve um significado, teve uma importância. Então é isso, as 5 dicas são essas.
Eu espero que isso te ajude. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!